Olá, boa noite, profs lúdicos. Guardar vocês entrarem. Olá, Rafaela. Boa noite. Olá, Juliana. Tudo bem? Olá, Jaciere. Boa noite, Audrey. Muito bem, pessoal. Simone Cristiana, Rose. Boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula da Semana da Ludicidade, que já está quase acabando. Quen. Nossa última aula será amanhã de manhã, tá? Amanhã será de manhã, às 9 horas da manhã. Então, não deixem de participar. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês, principalmente do pessoal lá do grupo VIP que tem participado, comentado, colaborado. Inclusive, algumas pessoas me mandaram perguntas sobre o tema de hoje, que é planejamento, e eu vou responder aqui também, tá certo? Hoje é um bate-papo sobre planejamento na educação infantil. Para começarmos, vamos fazer uma pequena reflexão. Havia, em uma praia, uma criança que devagarzinho abaixava, catava algo na areia e lançava ao mar. Um homem olhava lá de longe, querendo entender aquela ação. Resolveu, então, aproximar-se para descobrir o que a criança catava. Quando aproximou-se, percebeu que ela estava catando estrelas do mar. Observou mais um pouco. Abaixava e lançava ao mar. Abaixava e lançava ao mar. O homem chegou mais perto e questionou. Ora, criança, não vê que não vai adiantar de nada? As estrelas vão acabar morrendo, são muitas pela praia. A criança simplesmente olhou para o homem e disse: para essa daqui, adianta, faz toda a diferença. Abaixou-se, pegou a estrela e lançou ao mar. Eu quero te convidar a refletir que para apenas uma criança que você tocar no coração, faz toda a diferença. Quantas vezes passa por nossa cabeça que o nosso trabalho talvez seja tão insignificante, repetido, talvez pouco valorizado, mas saiba que quando você faz com coração, com intencionalidade, com verdade, faz a diferença. Nem que seja para uma criança, mas faz a diferença. Você pode estar salvando vidas. Muito bom estar com vocês aqui e saber que vocês são assim, pessoas que salvam vidas no seu dia a dia, professoras, professores lúdicos e intencionais. Pessoal, então hoje o tema é sobre planejamento. Eu vou confessar para vocês que eu ainda estou em processo de aprendizagem também sobre essa nova fase da educação infantil e sobre a construção do planejamento. Vou compartilhar com vocês a minha vivência, né? Eu trabalho em CEMEI e lá nós temos uma rotina. E as crianças permanecem lá o dia inteiro, desde manhãzinha até de tardezinha. Então, elas já têm uma rotina, são atividades que nós chamamos de atividades permanentes, que acontecem sempre, todos os dias é a mesma coisa. Por exemplo, café da manhã, aí depois tem a questão do banho, o almoço, o descanso, né, que é o horário que elas tiram a soneca. Então, todas essas atividades acontecem todos os dias. E aí, no meu planejamento, eu faço assim, ó.
eu vou mandar esse PDF para vocês lá no grupo VIP. Eu faço assim, ó. Então, no meu planejamento vai sair ao contrário aí para vocês, mas só para vocês visualizarem mesmo. Quem tiver no grupo VIP vai poder ver melhor. Então, tem esse quadro aqui, que a gente faz um quadrinho, e nesse quadro a gente fala daquilo que é rotineiro. No caso, eu trabalho à tarde nesse CMEI. Então, a gente coloca aqui o lanche da tarde, a hora do banho e a hora de jantar. São as 3 atividades que acontecem todos os dias. E aí, a gente faz esse quadrinho dizendo que são essas atividades permanentes que acontecem na instituição. Depois, antes disso, o nosso planejamento nunca é feito assim, do nada. O nosso planejamento, ele é uma atitude reflexiva. Então, antes de eu passar para a construção do meu planejamento, eu preciso fazer uma reflexão. Aqui, ó, nós temos essas folhas aqui, que se chamam registro reflexivo. Então, nesse registro reflexivo, eu anoto todas as minhas percepções da semana anterior, né? Então, será que aquilo que eu planejei para a semana funcionou? Vou lá e registro. O que as crianças falaram? O que as crianças comentaram? O que as crianças me mostraram através das suas ações? Através da fala com o colega, o que eu observei? Será que elas gostaram daquilo que eu planejei? Será que não gostaram? Então, eu faço todo esse registro e faço uma reflexão em cima desse registro. E através do planejamento, através do registro, eu faço a construção do meu planejamento, certo? Aí sim, nós vamos vir agora para a construção desse planejamento, que em primeiro lugar tem esse quadrinho, né, das atividades permanentes, e nós dividimos em 3 outras partes. Duas outras partes, que são as atividades culturalmente significativas. Então, tudo assim que eu acho que é interessante eu trazer para a criança, que vai agregar, que vai ampliar o conhecimento dela, eu coloco nas atividades culturalmente significativas. Tudo aquilo que eu vejo como possibilidade de ampliação do conhecimento dessas crianças. E depois eu tenho o projeto de trabalho, que tem os dias determinados para acontecer, que aqui terça, quinta e sexta. Então, toda terça, quinta e sexta eu trabalho o projeto de trabalho. O projeto de trabalho, ele é construído através da investigação. Então, o professor, através do registro, da reflexão, ele vai percebendo o interesse das crianças. E de acordo com aquilo que a criança vai demonstrando que tem interesse, o professor cria momentos para investigar. Será que é isso mesmo que elas querem saber mais? Então, ele vai cavando, né? Como um detetive, vai buscando possibilidades e aí sim se torna um projeto que parte do interesse das crianças. Então, esse é o projeto de trabalho. As atividades culturalmente significativas não têm necessariamente ligação com o projeto de trabalho. Tudo que eu achar que pode ser interessante, que pode ampliar, diversificar, eu vou colocar como atividade culturalmente significativa para essas crianças. Aí, eu respondo algumas perguntas quando eu vou planejar. Em primeiro lugar, eu sempre tenho que pensar que todas as atividades que eu vou planejar, elas estão focadas nos 6 direitos de aprendizagem. Então, em todo momento, ao planejar, eu tenho que pensar, será que os direitos das crianças estão sendo contemplados? É interessante você fazer o exercício de quando você vai construir o planejamento, você refletir qual direito está sendo garantido naquela circunstância. É necessário que você deixe assim explícito no seu planejamento? Não, mas é interessante para um exercício, para o seu crescimento, para um exercício mental, você
observar isso e de alguma forma sinalizar para você mesma. Ah, aqui eu tô vendo que eu estou garantindo o direito de brincar. Ah, aqui eu percebo que a criança vai ter o direito de explorar. E aí você vai aprimorando e desenvolvendo essa capacidade de sempre estar atenta aos direitos de aprendizagem das crianças. Então, eu sempre coloco o que é o nome da atividade. Aqui no caso, deixa eu pegar uma outra aqui. Aqui no caso é a massinha com cortadores e tesouras de picotar. Essa vai ser a atividade. É o que? O que eu coloco o nome da atividade. Por quê? Porque diz sobre a minha intencionalidade enquanto professora. O que eu quero? Claro que nós sabemos que uma atividade ela desenvolve vários fatores, possibilita o crescimento e a aprendizagem de diversas circunstâncias, diversos fatores. Mas o que eu, enquanto professora, quero realmente assim desenvolver, ampliar mais atentamente naquela brincadeira? Então, eu coloco aqui o meu porquê. Aí eu coloquei aqui, estimular a coordenação motora fina e a convivência entre os pares. Esse é o meu porquê, a minha intencionalidade. Depois, tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que aí sim são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ligados à BNCC. Atenção, não é necessário que a gente coloque o código alfanumérico, isso não é exigido da gente, tá? É exigido somente que você faça pelo menos menção de um desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, porque, novamente, em uma única atividade podem ter vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, mas você deve escolher pelo menos um que você vai focar naquele instante. Depois, eu respondo mais algumas perguntas, como: quando que eu vou fazer essa atividade? Vai ser depois do lanche? Não, vai ser depois do banho. Como será feita essa atividade? Essa atividade será feita na sala, em cima das mesas. As crianças estarão sentadas em duplas ou em grupos. E aí eu estou especificando como vai ser, que eu já respondi também onde, no caso, a sala de aula. E quais os materiais que eu vou usar para fazer essa atividade? Eu vou usar a massinha, os cortadores, a tesoura de picotar. Então, todos esses elementos eu vou descrevendo aqui, no meu planejamento. Essas perguntas são as perguntas básicas que é necessário que você responda quando vai fazer o planejamento. O que é o nome da atividade, por quê, que é a sua intencionalidade enquanto professor, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são ligados à BNCC, e depois, quando, como, onde e quais materiais você vai utilizar. É assim que nós fazemos o planejamento lá no CMEI, onde eu trabalho. Aí, algumas de vocês fizeram perguntas. Se alguém que tá aqui na live quer fazer mais alguma pergunta, pode ir escrevendo aí, tá bom? Enquanto eu respondo essas aqui. Olha lá. Uma seguidora perguntou: como posso saber se meu plano atende às necessidades das crianças? Você tem que observar se os direitos de aprendizagem estão sendo garantidos. Se os 6 direitos estão sendo garantidos, então é muito provável que as necessidades dessas crianças estão sendo atendidas. Mas é necessário também que você tenha a questão do olhar e da escuta. É necessário que a gente escute e olhe atentamente para essa criança, para poder ver qual é essa necessidade que está aflorada, né? E poder contemplar essa necessidade, tá? Oi, Julia Holanda, um beijão. É obrigatório todos os dias incluir história no planejamento? Não, não é obrigatório. É interessante que você traga as histórias para ampliação do repertório infantil,
para que as crianças possam realmente se interessarem pela leitura das histórias, mas claro que não é obrigatório, tá? É se você quiser, se você perceber que a sua turma tem interesse, aí é legal. Outra pergunta: é certo o professor planejar sem auxílio do coordenador pedagógico? Claro que não. Eu não sei a realidade de vocês aí, né? Mas o coordenador pedagógico tem exatamente essa função de auxiliar você na elaboração, na construção, na revisão desse planejamento da sua sala de aula, tá? Esse é o papel dele. Se ele não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Outra pergunta que fizeram: como eu faço para contemplar os objetivos? Bem, eu acabei de mostrar aqui no meu planejamento como eu faço. Vou novamente falar que você não tem a necessidade de colocar muitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Até porque numa mesma atividade podem ter muitos e muitos objetivos. Mas pega pelo menos um que sobressai e coloca, tá certo? Se você colocar um objetivo, já tá ok. Como fazer um plano para dar aula online? Olha aí, pessoal perguntando das questões online, né? Então, na aula online é diferente, muito diferente. O meu conselho é que a aula seja curta, porque nós sabemos que a atenção das crianças é bem pequena, né? Principalmente aí na educação infantil. É necessário que tenha começo, meio e fim. E sempre pense na intencionalidade daquela sua aula. Faça a reflexão de como é que isso vai fazer a diferença na vida da sua criança, na aprendizagem dela. Qual é o significado que aquilo vai ter para ela? Então, tenha uma intencionalidade muito clara. E aí, o seu plano de aula online vai ser bem interessante. Deixa eu ver se há alguém aqui. A Ângela falou assim: Jéssica, a história ajuda a acalmar a criança agressiva? Depende. Depende de qual história, depende de como se conta a história, são vários fatores. Mas pode ser um recurso para utilizar para a criança se acalmar? Pode. Depende de como você vai fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta relacionada. A Lorapi perguntou: você vai disponibilizar esse roteiro? Vou sim, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não. Então, a última pergunta que eu anotei, que o pessoal me mandou, foi sobre a questão do código alfanumérico. Como eu já falei, também não tem a necessidade de você explicitar esse código. O que é importante é você deixar claro qual é esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Mas, por enquanto, não é obrigatório que a gente coloque o código, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo para vocês a forma como eu faço o planejamento lá no CEMEI, para que vocês possam se inspirar, refletir, às vezes questionar, porque tudo isso é saudável, né? Não tem como a gente crescer, ampliar a nossa visão sem questionar. Então, eu vou mandar lá para vocês. Quem sabe vocês sentam com a coordenação, com o grupo de professores e batem um papo sobre o planejamento. Pessoal, hoje foi isso que eu programei para conversar. Peraí, tem pergunta aqui. Oba! No meu planejamento, não tenho o costume de colocar as atividades rotineiras. Pois é, lá no meu CMEI foi pedido que a gente colocasse, tá? Qual é a melhor forma de elaborar um planejamento para o grupo 1? Segue todo o modelo da educação infantil, é igual a esse aqui que eu passei para vocês, tá? Como associar o vídeo aula com as atividades escritas? Você tem que buscar, por exemplo, eu tenho que dar aula sobre as vogais. Você busca, por exemplo, o vídeo que eu passei aqui ontem, né? Aquela música. Já é uma coisa lúdica, interessante, que vai atrair a criança.
usando dessa ludicidade, que eu posso dar uma videoaula através dessa música, aí eu passo posteriormente o conteúdo numa atividade em folha. Que não seja só assim na videoaula. Eu acredito que tem que ser assim sempre. Porque não dá para você chegar numa sala de aula e escrever A, E, I, O no quadro e passar a atividade em folha. Primeiro você tem que encantar as crianças, que elas tenham vontade de aprender, de descobrir aquele conteúdo, de vivenciar de alguma forma. Por exemplo, as vogais mesmo. Ah, que tal fazer biscoitos com as vogais? É uma atividade legal que você pode passar aí para os pais fazerem com as crianças, né? Então, os pais vão para a cozinha, vão construir, fazer a massa do biscoito. Aí as crianças têm que fazer a letrinha, as letrinhas no formato, o biscoito no formato das letrinhas. É uma atividade significativa, concreta, que depois aí você pode passar para uma atividade de folha, certo? Quando não dá para aplicar o que está no planejamento do dia, o que fazer? Ah, isso acontece, né? A gente sabe que no dia a dia podem acontecer inúmeras coisas que podem atrapalhar aquilo que a gente planejou para o dia. E isso às vezes gera muita frustração. Eu vi uma colega dizer uma vez que ela estava na sala de berçário. E ela passou a manhã inteira trocando fralda de criança e que quando terminou o dia ela ficou super frustrada e começou a chorar. Isso acontece muito, né, na educação infantil, principalmente no começo, quando a gente está na adaptação e gera essa frustração. Eu já passei por isso várias vezes, mas a gente tem que respirar fundo, saber que isso acontece, que é normal e você replaneja, remarca aquela aula, vai replanejando até dar certo. Tá certo? O planejamento não é uma coisa fixa, estática. Ele se movimenta de acordo com aquilo que vai acontecendo. Se não deu para fazer naquele dia, daquela forma, por isso é importante a reflexão. Você reflete o que aconteceu, por que não foi possível e remodela para uma próxima oportunidade. No meu planejamento não tem folha, só brincadeira. Legal, muito bom também. Né? Até porque a gente sabe que com a BNCC o foco são brincadeiras e interações. Mas para as crianças maiores aí de 4 e 5 anos, nós sabemos que é pedido que a gente faça mais atividades em folha, né? Muito bom. Pessoal, então, reforçando aqui, a Jaciele me lembrou, a live amanhã será 9 horas da manhã, tá bom? Essa live que eu vou contar para vocês, tudo sobre o curso online. Então, se você tem interesse, não pode... Minha língua hoje tá toda embolada. Se você tem interesse, não pode deixar de participar da live amanhã, às 9 horas da manhã. A GSR falou assim, quando eu não consigo desenvolver a minha tarefa do dia, eu tento encaixar durante a semana. Isso, exatamente. Naquele dia não deu certo, tenta encaixar durante a semana. Durante a semana não deu certo, remaneja para a próxima semana, tá? E tranquilamente, não sofra por causa disso. Apesar de que eu já sofri, mas depois que eu passei por isso, eu aprendi que não tem essa necessidade de sofrer tanto. Aqui chamamos de organograma e as atividades de rotina entra o eu, o outro e o nós. Então, as atividades todas as atividades, na verdade, são interligadas, né? E entra todos. Você vai ficar salva? Vai ficar salva. Nossa, estou precisando muito. Vou esperar. Ok. Entrou atrasada, vai ficar salva, tá bom? Para quem não viu, vai ficar salva. Então, um beijo para todos vocês. Foi muito bom estar aqui e até amanhã. Tchau!